Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247, começando aqui a entrevista semanal com o nosso querido historiador Fernando Horta. Tudo bem com você, Horta? Tudo bem, estamos aguardando aí um 7 de setembro bombástico, né? Então, todo mundo apreensivo aqui em Brasília. 6 de setembro, 15 horas, né? A véspera desse dia crucial, decisivo. Eu tô com a voz aqui meio aveludada, porque eu peguei não sei se uma gripe, faringite, laringite, alguma coisa desse tipo, mas vamos que vamos. Fernando, antes de começar a te falar das coisas mais conjunturais, queria te perguntar o seguinte, quer dizer, como é que você vê o bicentenário da independência do Brasil, essa data de 7 de setembro, você como historiador, qual a avaliação que você faz desta data? Eu acho que é muito ruim a gente comemorar essa data pela significação, pela falta de significação dela para a imensa maioria do povo brasileiro, né? Quando há o golpe da República, por exemplo, a República tenta instaurar o 15 de novembro como data máxima brasileira, né? E quem recupera o 7 de setembro são os militares, a partir de 64, construindo aí uma narrativa de que a independência é parte da consolidação do exército brasileiro, do Estado brasileiro, mas a verdade, quem estuda o século XIX no Brasil sabe que a independência como data tem muito pouco a ver com efetivamente uma independência social ou econômica para a imensa maior parte da população. E é muito ruim a gente transformar essa data numa data magna do Brasil, né, impondo a todos uma certa homogeneidade de pensamento, e mais, é muito ruim que nesse momento essa data esteja sendo raptada pelo Bolsonaro. Porque hoje não é nem mais uma data militar, não é mais uma data brasileira, é uma data de Jair Bolsonaro. As festividades que acontecerão amanhã serão em loas a ele, serão em homenagem a ele, e no ano que vem tu vais ver, Léo, em 23, 24 e 25, a data do 7 de setembro vão ser datas de protestos indignados dos bolsonaristas contra a eleição que eles perderam. Então, assim, houve um sequestro desse processo de data e nós, quando o próximo governo vai ter que pensar efetivamente o que vai querer construir nessa narrativa. Vamos insistir no 7 de setembro, vamos disputar essa narrativa, ou vamos fazer como fez a República Brasileira? Vamos passar para o 15 de novembro, ali a gente faz as festividades e vamos esfriando essa data militar que, no final das contas, tem pouca significação para o resto do Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcos Antônio, dizendo: saudações ilustres, recebam o calor fraternal da África a partir de Angola. Grande abraço, obrigado pela audiência. E dizer que está frio aqui em São Paulo, então estou sentindo falta desse calor fraternal. Horta, mas você acha que essa data não deveria ser celebrada como data de fundação do país, como país emancipado? Não vejo dessa forma. Há uma emancipação política ali no 7 de setembro que não ocorre de fato ali naquele 7 de setembro, quer dizer, todo o primeiro reinado é envolto em problemas e discussões entre brasileiros e portugueses, ainda numa tentativa de reaproximação entre Portugal e Brasil, então você tem ali uma disputa muito grande. Em termos administrativos, o que era efetivamente o primeiro reinado vai ser completamente transformado depois pelo Pedro II e depois ainda pelo período da República, e num terceiro momento por Vargas. Então, pensar o Brasil enquanto estrutura institucional não remete a 1822. A gente tem coisas mais recentes para isso. E se você pensar em 1822 como organização do país, bom, uma parte significativa da população brasileira naquele momento, né, nem sabia direito o que estava acontecendo e não teve vida transformada, não teve absolutamente nada. Só para você ter uma ideia, até a elite brasileira, até o último momento, não queria a independência. Eles só tomam a decisão de fazer a independência porque todas as negociações que existiram entre Brasil e a Constituinte que estava acontecendo em Portugal falharam. Porque até a elite brasileira mandar representantes brasileiros para fazer a Constituinte em Portugal, eles mandaram. Então, não sei se a gente pode usar essa data. Eu acho que ela é composta de uma grande romantização, como, aliás, todas as datas de independência são, mas essa, em especial, ela nos remete a um momento extremamente elitista, extremamente distante de grande parte da população, a escravidão ainda funcionando a pleno vapor. Então, se eu tivesse que escolher uma data, certamente não seria o 7 de setembro. Mas a gente já está aqui, então a nossa questão agora é o que fazer com essa memória pública, né, a partir de agora, especialmente com ela sendo tisnada pelo Bolsonaro. Peraí, abrindo aqui o áudio, porque eu estou num lugar um pouco barulhento. 7 de setembro é uma farsa, estão privatizando tudo, não somos independentes, diz Arroz e Paixão.
Horta, conta para a gente, então, o clima em Brasília nesse 6 de setembro de 2022, e aí já não mais falando sobre o bicentenário, mas sobre o risco de um golpe de Estado amanhã em Brasília. Tá muito ruim a coisa aqui, viu? O governador Ibanez, a contragosto, decretou hoje ponto facultativo aqui no Distrito Federal, então grande parte do funcionalismo, se não quase a totalidade, não está mais na esplanada dos ministérios, já saiu. Ele fez isso, dizem as pessoas aqui, por ordem direta do STF, né? Claro que você não vai achar a ordem oficial ali, mas, né, o pessoal do STF levanta o telefone e diz, por gentileza, faça isso. Fica difícil o governador não fazer. O que deixou o Bolsonaro indignado. Nós estamos desde ontem com a chegada de números muito grandes de caminhões aqui. Eu, pela manhã, dei uma chegada lá e nós devemos ter mais ou menos uns 300 caminhões já ali em volta da esplanada. Eles não conseguem entrar. Ontem eles tentaram invadir, já à noite. A polícia teve que fazer as barricadas e segurar. Mas está se esperando uma quantidade gigantesca de pessoas chegando agora à noite aqui, trazida por esses ônibus, essas caravanas, com dinheiro, obviamente, desses mega empresários do agro, dessa gente toda que ainda pensa que pode subverter a democracia, subverter as instituições e tentar uma eleição mano-militar de Jair Bolsonaro, vamos dizer assim. Então, está muito tenso aqui, viu? A gente está ouvindo um zum muito grande, quer dizer, o próprio Jair Bolsonaro estaria fora de razão em função do resultado das pesquisas, da situação eleitoral dele que não altera, não interessa o que ele venha a fazer, não se altera. Então, as informações, assim, vamos dizer assim, de fontes não muito confiáveis, mas que correm em Brasília, dão conta de que ele estaria transtornado, né? Ele teve no programa agora ontem, na Jovem Pan, e foi colhido de surpresa por uma pergunta sobre rachadinha, sobre corrupção. Isso voltou à baila agora, com muita força, no meio da campanha. Então, está se esperando algo muito ruim para amanhã, aqui até o meio-dia. Nós vamos ficar atento aqui, Atush, mas a ideia não é... A perspectiva não é boa, não. Não, é interessante, Horta. Estou colocando essa notícia na tela aqui. Estrangeiros em alerta, embaixadas estudando medidas de segurança, né? Como são os bolsonaristas, né, não é de se estranhar que eles eventualmente atentem contra a embaixada da Venezuela, de Cuba, da China. Cuba fazem sempre. Né? Cuba fazem sempre, tudo é possível, né? Então, realmente, é um dia de extrema tensão em Brasília. E você acha que esse clima é decorrente da percepção cada vez maior de que a vitória dele na urna é impossível? De que ele só poderia vencer com o golpe de Estado, só sobrou o golpe para ele? Ah, sim. Tem muita coisa em jogo, né, Atush? Tem muita coisa em jogo. Bolsonaro não está só disputando ou discutindo um segundo mandato como alguém que quer trabalhar pelo país e tal. Não, ele está discutindo, na realidade, a liberdade dele e dos filhos. Porque uma vez que ele saia da condição de presidente, ele volta a poder ser investigado, julgado, inclusive, e preso pelos crimes que já cometeu, e ele não tem nem mais acesso às instituições para fazer esse jogo de cadeiras que ele faz hoje aqui na Polícia Federal e em outros órgãos para proteger seus filhos. Então, ele sabe que o que está em jogo aqui é muita coisa, é muito alto. E como tem um preço muito alto e ele é uma pessoa completamente descontrolada, ele vai efetivamente para tudo, especialmente depois que o plano, a estratégia de campanha montada aí por Guedes e pelos liberais deu errado. Então, hoje a gente sabe que a campanha de Jair Bolsonaro está rachada entre três grupos distintos, né? Você tem ali os liberais, o Centrão e você tem os militares. Os liberais tinham prometido, o plano do Guedes era esse, né? Segurar tudo até em cima e aí fazer uma avalanche de dinheiro, reverter os votos e dar vantagem para ele, ou pelo menos que ele fosse para um segundo turno. Não funcionou de forma nenhuma. O Centrão queria que ele arrefecesse os discursos e as práticas para se tornar um candidato mais palatável ao centro e aí conseguir ganhar votos. Também não conseguiu. E os militares querem que ele radicalize. Quer que radicalize para todo lado, ataque as instituições, ataque a coisa e vamos para o tudo ou nada. Então, a gente pode esperar qualquer coisa de Jair Bolsonaro nesses próximos dias. E isso é que está assustando muito as pessoas aqui em Brasília. A Elaine te pergunta se vai ser mais perigoso do que foi o de 2021, né? Talvez por a última chance dele. E aqui eu estou destacando também essa presença dos, entre aspas, militantes, né?
que estão indo nessas caravanas pagas por empresários. Horta, até que ponto os militares estão comprometidos com Bolsonaro? Te pergunto isso porque algumas pessoas dizem, não, vamos deixar esse cara aí e tal. Alguns podem ter uma linha mais pragmática, já esperando o futuro governo. Será que o alto generalato está mesmo fechado com ele? Pois é, o problema dos militares é que eles não precisam estar fechados com o Bolsonaro para o golpe acontecer. É isso que eu quero que as pessoas compreendam. O Exército tem uma coisa muito antiga, vem exatamente, talvez aí do período do final do século XIX, que é o que a gente chama de espírito de corpo na história. Né? Um militar, ele faz qualquer coisa, mas ele não levanta armas, ele não critica outro militar, ele não se coloca contra outro militar. Quer dizer, a força que eles têm internamente enquanto instituição é porque nenhum deles escolhe seguir as leis se do outro lado estiver um outro militar. Então é sempre o espírito de corpo que manda. Daí que, para acontecer um golpe, para Bolsonaro poder fazer a bagunça que ele está pretendendo fazer, ele não precisa que os generais efetivamente apoiem. Basta que os generais não façam nada. Entendeu? E a regra é essa. Se você é um general, é um coronel que não concorda com o Bolsonaro, você tem todo o direito de não concordar. Você fica em casa sentado, não tem problema nenhum. Quem concorda vai agir. E isso é que muito preocupa, entendeu? Então fica difícil a gente medir assim, o generalato vai permitir ou não, né? Desculpa, vai apoiar ou não. A pergunta é, o generalato vai colocar as tropas contra Jair Bolsonaro se ele tentar um golpe? E aí a resposta é não. Tô rindo aqui, cara, porque cara, ao mesmo tempo que a gente fala, eu fico monitorando coisas no Twitter, né? É a premonição do Emael dizendo que iria para o segundo turno contra o ex-presidente Lula. Teria visto sinais fortes disso. Né? O Lúcio está dizendo que não vai acontecer absolutamente nada no dia de amanhã. E, bom, o ex-presidente Lula já gravou um pronunciamento aqui sobre o 7 de setembro, que já está nas redes, a gente está divulgando. O ex-presidente Lula está dizendo que nesse bicentenário, né, o verde e amarelo não pode ser sequestrado, é de todos nós. Né? E aí eu queria emendar com esse comentário uma pergunta que foi feita aqui por um assinante nosso, que é o seguinte, aqui, ó, do Adriano PJ. Qual a posição que nós da esquerda temos que ter diante dessa mobilização e ocupação das ruas amanhã? Não reagir a provocações ou buscar também ocupar as ruas? O que você diria para a esquerda num 7 de setembro sequestrado pelo fascismo no Brasil? Eu acho que a gente tem que seguir, nesse momento, as decisões das lideranças. Tá? Mais importante do que decidir o que fazer é estarmos organizados. Né? E as nossas lideranças escolheram não bater de frente. Né? Tanto Lula quanto outras lideranças de esquerda escolheram não bater de frente com eles. Então, a ordem é que a gente se proteja, se recue, né? E aguarde a situação, porque as instituições ainda estão, segundo essa análise, em condições de conterem o que vai acontecer. Particularmente, eu não teria escolhido esse caminho, eu não teria escolhido o caminho da conciliação, eu não teria escolhido o caminho do Lulinha Paz e Amor, não teria escolhido o caminho de abraçar o verde e amarelo, né? Enfim, de fazer todo esse jogo de narrativa que o próprio Lula está fazendo para disputar o sentido dessa abominação que eles criaram, que é esse ultranacionalismo. Né? Mas, uma vez que nós fizemos isso, eu acho que fica muito complicado a gente, nesse momento, desfazer. Então, é mais importante você estar organizado e preparado, seguindo aí as decisões que vêm dessas lideranças, do que efetivamente a gente tomar alguma atitude impensada. Então, a regra amanhã é fique em casa, se proteja, não se exponha, né? E vamos esperar que isso seja suficiente, que as instituições consigam conter esse tranco que vem por aí. Bom, muita atenção para amanhã. O Horta vai entrar ao vivo às 11 da manhã com o Gustavo Conde. A gente vai estar em plantão permanente. Né? Mas, enfim, não sabemos o que vai acontecer, a gente vai ter que ver amanhã na prática. Quero te perguntar, Horta, sobre as pesquisas. Né? E há um movimento novo do ex-presidente Lula. Ele hoje decidiu partir abertamente para a vitória em primeiro turno. Era isso que eu queria compartilhar com você. Vou botar aqui o tweet dele. Peraí que botei aqui na tela errada. Ele está dizendo claramente que não tem que ter vergonha de buscar a vitória no primeiro turno, tem que buscar esse objetivo, e principalmente agora, que ele está com 50% dos votos válidos. Né? Então, vou botar aqui e peço para você comentar. Vou ler rapidamente. Ó.
não tem por que ter vergonha de tentar ganhar no primeiro turno. Se quem tem 5 sonha em ter 40, por que quem tem mais 40 não pode sonhar em ter mais um pouquinho e ganhar no primeiro turno? Diga, ó. Demorou, presidente, demorou. O senhor já devia ter saído nessa vibe aí já para o debate lá da Bandeirantes. É o único caminho hoje possível, e eu acho que a campanha eleitoral do Lula foi colhida de surpresa pelo mau resultado de Bolsonaro, mesmo com toda a manipulação dos índices econômicos e todo o dinheiro jogado aí em auxílios para todo lado. A campanha esperava que o baque fosse maior e acho que ela se preparou para um Lulinha Paz e Amor já para um segundo turno, e agora com a última pesquisa do IPEC consolidando isso que a gente vem falando na realidade, a gente vem falando disso há um ano, né, Tuxa? Há um ano que todo analista sério vem dizendo para as pessoas que nós estamos num processo estático, né? Não vai mudar absolutamente nada. Jair Bolsonaro tocou no teto e a única pessoa que tem efetivamente possibilidade de crescer é Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, o dado que eu colhi é que o IPEC dava que Lula teria 49,3% dos votos válidos. Isso significa que nós estamos a menos de um ponto percentual de vencer. Mas se você botar a margem de erro, então nós precisaríamos de 3 pontos percentuais para ter certeza que resolveríamos essa fatura no primeiro turno. E o brasileiro e o Brasil não precisam de mais 30 dias de desespero, violência, incerteza e sabe-se lá o que é mais. Então acerta o presidente. Agora, eu acho, até escrevi, né, lá no 247 um texto sobre isso, acho que um tweet é tímido, presidente. Acho que é tímido. Acho que o senhor devia partir de uma forma institucional forte para cima do MDB e do PDT, tentando chamar esses dois candidatos à razão, mostrando a eles que eles não vão a lugar nenhum, muito pelo contrário, cada ponto que eles aumentam significa ponto para Bolsonaro, e fazer uma negociação forte, porque tanto faz, se Tebet sair da coisa e o MDB declarar apoio ao Lula no primeiro turno, a gente fecha esse caixão do Bolsonaro ainda no dia 2 de outubro, e isso seria essencial. Eu esperava que o PDT fizesse isso. Nesse artigo aí que você está mostrando, eu descrevo isso. Eu achei que o PDT estava fazendo um jogo de se cacifar e ganhar espaço para depois vender esse espaço ao Lula por um preço bem alto, sei lá, o Lupe ser nomeado aí ministro do Trabalho, reorganização do Brasil, o trabalhismo entrar de volta na esquerda. Mas eu me choquei demais com a violência que o Ciro tratou a esquerda como um todo e o PT especificamente ontem naquela entrevista na Jovem Pan, se não me engano, ontem, né? Então, Ciro consegue queimar as pontes de forma mais rápida do que a gente consegue aventar construí-las, né? Imaginar que estamos construindo. Então, eu não vejo como o PDT possa efetivamente fazer parte desse esforço para vencer no primeiro turno. E por incrível que pareça, aquele partido que se diz de esquerda está mais longe da gente do que o MDB fisiológico de velho de guerra do Sarney e Companhia Limitada. Horta, está aqui o seu artigo, né, o perigoso jogo do PDT, e aí vamos entrar nesse ponto. A entrevista foi ontem à Jovem Pan, foram agressões realmente assim, que eu acho que dinamitam qualquer possibilidade de repactuação, né? O que o Ciro disse? Que o Lula tem filho ladrão e que o Bolsonaro tem filho investigado. O Ciro também disse, também debochou muito do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff, atacou a saúde do ex-presidente e todo mundo, Horta, passou a vê-lo como uma linha auxiliar do bolsonarismo. Não como alguém que está simplesmente torcendo pelo Bolsonaro por um cálculo político, porque pode vir a ser, por exemplo, sei lá, liderança da oposição para 2026, mas como alguém que efetivamente está trabalhando pela vitória do Bolsonaro. E isso provocou um movimento. Vários apoiadores do Ciro, né, Chico Santa Cruz, Etel Maciel, o coronel Marcelo Pimentel, que foram ex-eleitores, passaram a deserdar publicamente, anunciar publicamente que não votam mais no Ciro Gomes. Né? E aí eu paro para fazer a seguinte reflexão. O Ciro tem 8% dos votos, né? Desses 8%, só 50% são firmes. Será que esse movimento de abandono pode acelerar o movimento pela vitória em primeiro turno? Eu acho que esse é o caminho que nós temos que fazer no PT. Parar de dialogar com o Ciro e começar a dialogar com o eleitor do Ciro, chamando eles à racionalidade. Eu acho que o Ciro foi longe demais, ele
ficou muito claro que ele desmonta pontes não com objetivos políticos, mas por conta de um narcisismo absurdo, que nesse momento não teria espaço. Ficou claro também, evidente no próprio debate da Bandeirantes, que o Lula estava se furtando de falar alguma coisa consigo. O Lula diz isso, né? Você tem a língua mais dura do que o coração, eu sei que você é um cara bom. Quer dizer, estende a mão e recebe uma pedada. E eu acho que é o nosso momento agora. O momento é de ir a militância, ir para cima da militância cirista, chamar os militantes à razão. E eu, inclusive, peço aqui para a militância mais antiga do PDT, aquela militância que tinha o trabalhismo como essência, que vivenciou aquele gigante que foi Leonel Brizola na campanha de 89, quando efetivamente ele passou a campanha inteira rivalizando com Luiz Inácio Lula da Silva, e uma vez que foi para o segundo turno, ele imediatamente não esperou, negociou nada, ele partiu para cima e foi para o apoio e esteve junto com o Lula em cima disso. Então, essa militância do PDT, que chame as suas lideranças à razão, e que, se não houver razão por conta do partido, que deixem o partido falando sozinho, e vamos resolver isso no dia 2 de outubro. Não há necessidade de corrermos mais risco por conta de uma situação em que tudo já nos diz que está decidido. O que se está questionando a partir de agora na votação de 2 de outubro é se Lula ganha no primeiro turno ou se haverá um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Não há chance alguma de Ciro Gomes ir para um segundo turno ou de Simone Tebet ir para um segundo turno. Então, é muito importante que a militância pedetista volte às suas origens, raciocine, pense e nos ajude nesse momento tão drástico, tão dramático que nós estamos vivendo. Bom, eu estou botando aqui a notícia também na tela, né? Equipe de Lula vê Ciro aliado a Bolsonaro e avalia iniciar campanha pelo voto útil. Na verdade, já iniciou, né? Aquele tweet do Lula já começa a campanha e a gente vai ver cada vez mais pessoas, Horta, indo nessa linha que você mencionou, né? Que é, de fato, dialogar com o eleitor. Como é que você acha que deve ser o tom desse diálogo? Né? Um tom assim, quer dizer... de cobrança, Você falou em chamar a razão, mas como é que você faria uma mensagem, uma carta aos civistas, por exemplo? Eu acho que é só demonstrar que o Brasil está indo longe demais, Bolsonaro foi longe demais e Ciro está indo longe demais nessa sanha de se colocar como oposição das oposições, né? E se a gente continuar nesse processo de longe demais, cada um do longe demais, ninguém volta para o ponto de apoio, ninguém volta para o centro, ninguém consegue reorganizar o Brasil em função disso. Então, avisar, conversar com os petistas, é dizer o que está acontecendo, quer dizer, nós petistas, conversar com o PDT, né, dizer, nós petistas, nós engolimos os nossos sapos também. Ou acha que foi fácil para a militância petista fazer esse arco de apoio como está sendo feito com pessoas que participaram efetivamente do golpe contra Dilma Rousseff. Não está sendo fácil. As pessoas acham que a militância petista aceita isso. Não, é porque nós conseguimos botar um cálculo na cabeça e dizer esse é o caminho que permite que a gente consiga retomar o Estado brasileiro e mudar a vida da população e mudar a cara do Brasil de forma mais fácil e sem risco. Está na hora dos pedetistas virem junto nesse processo e engolirem seus sapos. Olha, não gosta do Lula? Ótimo, meu amigo. Faz o seguinte, vota no Lula dia 2 e no dia 3 vai para a oposição. E eu vou ter o maior prazer de discutir, de debater com o pedetista lá adiante quando o presidente fizer as bobagens, se eventualmente ele fizer. Mas esse momento é um momento de confiança. Não dá para a gente ficar brincando de liberdade política num cenário polarizado como a gente está tendo, em que as chances reais de Ciro e de Tebet inexistem, a bem da verdade. Então, toda vez que você ataca a candidatura Lula, você está atacando a única candidatura que realmente pode vencer esse sistema fascista que está estabelecido aí no Brasil. Ou seja, você está trabalhando para o fascismo, né? Bom, o André Janones disse assim, olha, estive agora com Lula, clima muito bom, com todos muito otimistas, porém sem salto alto, como deve ser. Lula com muita energia e vontade de fazer o povo brasileiro ser feliz de novo. Dá para ganhar no primeiro turno? Dá. E se não der, a gente ganha no segundo. Eu concordo com ele, mas eu queria fazer uma ponderação aqui. Ó. A economia brasileira está despiorando. Né? Ela não está propriamente melhorando, mas ela está despiorando. Né? Os
bares, restaurantes estão enchendo, não tem mais restrição de pandemia, né? A economia brasileira é muito flexível, então você teve já o ajuste, a quebradeira causada pela Lava Jato já passou, né? Então o Brasil deixou de ser um país que poderia ser um país de grandes construtoras, grandes obras, virou um país do agronegócio, mas quem está empregado está voltando a consumir, está aos poucos recompondo as suas dívidas. E entre o primeiro e o segundo turno são 4 longas semanas, né, onde você pode ter queda da inflação, você pode ter queda do desemprego. Eu acho um risco tremendo, né, deixar essa eleição para o segundo turno, por mais difícil que seja uma virada. Então, queria que você analisasse esse ponto da economia também. Todo o esforço que Jair Bolsonaro está fazendo na economia, ele vai ser pago ali, nós sabemos, a partir de dezembro, janeiro, tudo isso vai ser pago. Esse represamento que ele está fazendo no preço dos combustíveis, essas coisas todas vão ser pagas ali adiante. Então, o que nós temos tendo agora não é um crescimento sustentável, uma recuperação sustentável da economia. Mas o que o Bolsonaro e o Guedes não esperavam é a bomba que está vindo aí nos próximos 2 meses da Europa. Gente, a economia europeia está entrando em colapso. A Rússia ontem anunciou que está fechando o gás para o restante da Europa. A economia alemã vem já nos últimos 3 meses apavorados, né? Os norte-americanos, ontem houve uma reunião no Banco Europeu e eles já estão falando abertamente em recessão profunda. Isso significa que o mundo deve entrar nessa batida a partir de um mês e meio. Então, mesmo que veja, se Bolsonaro e Guedes estavam fazendo um esforço de um tamanho X para conseguir reverter um pouco esse clima de economia destruída que nós tínhamos, com esse processo de destruição internacional da economia, especificamente a recessão europeia e tal, esse esforço vai por água abaixo. Quer dizer, já nós vamos ter de novo o Brasil passando por enormes necessidades nessa questão. Então, isso também contribui para que o planejamento de campanha de Bolsonaro dê errado. Agora, como você disse, Atush, o Brasil pode fugir desse clima se nós vencermos no dia 2. Eu até escrevi no meu Twitter ali o que significa. Eu acho que a campanha do Lula tinha que trabalhar mais forte isso. O que significa vencer em primeiro turno? Porque o povo brasileiro tem que entender o que significa isso. Para ganhar no primeiro turno, no segundo faz diferença? Faz muita diferença. Você reorganizaria a confiança na economia, você daria já linhas diretas do que a economia seria no ano que vem, porque todo mundo sabe quais são as ações que o Lula vai tomar. Você colocaria esperança na população brasileira, ainda que você não conseguisse modificar necessariamente os níveis de renda e de trabalho e desemprego, você constrói um sentido de esperança muito mais palpável, você já começa uma equipe de transição, isso é muito importante, as pessoas têm que saber disso. A partir do momento em que você vence a eleição, está na lei isso, você pode indicar uma equipe de transição que vai para dentro dos ministérios e tem acesso a todas as informações de todos os ministérios do governo nos próximos 2 meses. Não tem poder de decisão, mas tem poder efetivamente de saber o que está acontecendo, dar ciência para o povo do que está acontecendo, se colocar contra, chamar atenção, e tudo isso tem um enorme peso nesse momento. Então, tem muita coisa em jogo entre vencer no primeiro e vencer no segundo turno, e eu acho que o povo brasileiro tinha que saber um pouco melhor como é que isso funciona. É exatamente isso que você coloca aqui, Fernando. Olha, o que significa vencer no primeiro, né? Mais força política para se impor contra o Centrão, mais possibilidade de desfazer as deformas de Temer e do fascista, uma demonstração clara de não aceitação da violência como prática política. Tem outros pontos, mas eu vou parar por aqui. Deixa eu só agradecer aqui a esse perfil, dizendo que meu áudio está baixo, eu estou sem voz, né? Agradecer aqui ao Eusébio Sena, que se tornou assinante também, e dizendo o seguinte: manda um alô para o povo do Nordeste, Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco e também Curitiba, Paraná. Então, salve, salve a todo o povo do Nordeste e da capital paranaense. Que pena que Curitiba e o Paraná não viraram o Nordeste como ele gostaria aqui, né? Porque aí nós estávamos virando já o voto lá na frente. Exatamente. Mas o que eu quero colocar é essa notícia aqui, né? Para que as pessoas tenham noção, né? O Eduardo Bolsonaro ontem estava convocando as pessoas armadas a se tornarem militantes do bolsonarismo, né? Ele estava em campanha clara pela violência política, para tocar o terror, a formação de uma milícia eleitoral. A Helena Chagas falou: o clima é sério, isso não é brincadeira. Hoje de manhã ela falou: olha, o Alexandre de Moraes, em tese, deveria prender o Eduardo Bolsonaro. Então, como é que você vê
esse risco de violência amanhã e nos próximos dias? É tudo que o bolsonarismo quer. Tudo que o bolsonarismo quer é que as instituições brasileiras sejam as primeiras, vamos dizer assim, a romper essa linha tênue que está havendo aí de violência entre os poderes, né? Essa é a tática, efetivamente, de todo fascista. Foi assim que o Hitler começou a Segunda Guerra Mundial, foi assim que Mussolini conseguiu o golpe em 22, a marcha sobre Roma, foi assim que consegue a invasão à Etiópia, quer dizer, é sempre da mesma forma, provocando o outro lado no limite da legalidade para que o outro lado inicie uma determinada ação, e aí você age de forma brutal, abre aspas, em resposta ao erro do outro. Então, certamente Eduardo Bolsonaro está se colocando como vítima nessa situação para receber essa porrada do STF. Certamente ele faria isso e a partir daí a coisa ficaria feia. Então, se você toma uma atitude dessa, se o STF toma uma atitude dessas, o STF tem que ir até o final. Tem que saber que vai tomar isso e vai ter que prender Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, o outro Bolsonaro e talvez mais 4, 5, 6 generais. E para isso você precisa ter o apoio da Polícia Federal, do Exército, efetivamente das mãos que carregam as armas, né, e de grande parte da população. Nesse momento, o STF não tem segurança para fazer isso. Agora, se Lula vence no primeiro turno, meu amigo, Lula vencendo no primeiro turno, 70%, 80% da legitimidade de Jair Bolsonaro cai. E o STF, inclusive, passa a ter mais respaldo de agir contra esse tipo de absurdo. Porque há um presidente eleito e sabe-se que os próximos 2 meses serão apenas para cumprir tabela. Então veja a importância de se vencer no primeiro turno. Certamente essa é uma das armadilhas que o Eduardo Bolsonaro está lançando ao STF. Acho que não é hora de agir nesse momento, não. Mas guardar provas e depois, obviamente, engaiolar toda essa gente como manda a lei. A Maria Bernadette está dizendo, vitória já para arrumar a casa e voltar à paz entre os brasileiros, né? Eu acho que é o que as pessoas mais anseiam, né? E tudo que o bolsonarismo quer é a violência, como você falou. Horta, vamos falar um pouco sobre os estados, como é que você está vendo as perspectivas estaduais? Saíram várias pesquisas IPEC, São Paulo, Rio, Minas, enfim, por onde começamos aí? A gente começa do sul para o norte, eu acho. Eu fiquei muito preocupado com pesquisa no Rio Grande do Sul, que dá Mourão na frente do Olívio Dutra para o Senado, isso preocupa demais, né? Eu acho que o Edgar Preto está fazendo uma bela campanha no Sul, ele está em terceiro lugar, tem, bem da verdade, pouca chance de ir para um segundo turno, por conta do bolsonarismo ainda ser muito ativo na região sul, mas a campanha, especificamente para o PT, está sendo realmente, vamos dizer assim, acolhedora, está florescendo de novo aquele movimento que o Rio Grande do Sul já viu acontecer. Santa Catarina, a situação está muito feia. Santa Catarina é um dos 5 estados em que Jair Bolsonaro ganha, e ganha pela maior margem de votos de todo o Brasil. Quer dizer, a gente pode dizer que proporcionalmente Santa Catarina é o estado mais bolsonarista. Não é à toa que nós temos Luciano Hang, todo um processo ali do oeste catarinense que vive nessa questão do agronegócio, mas choca muito a gente ver um estado tão querido nas mãos desse tipo de pensamento, desse tipo de estrutura, embora não fosse necessariamente nenhuma novidade, porque nós sabemos que ali nós tivemos inclusive organizações nazistas durante a Segunda Guerra, nazista mesmo, não é assim assemelhado, não, nazista com bandeirinha e tudo, né, durante a Segunda Guerra. Então muito me preocupa ali. Eu esperava o Paraná, o Requião, um pouco mais forte do que está, não sei efetivamente o que está acontecendo, ele anda muito energético nas redes, ele está percorrendo o Pará, mas eu acho que ele não está crescendo na velocidade que ele imaginou que cresceria. Também penso que isso é em função do Paraná ser também um estado extremamente bolsonarista. O Rio de Janeiro vem caminhando bem, o Freixo já está em empate técnico, né? E os ataques estão sendo coordenados ali especificamente ao Castro, denunciando a quantidade, o absurdo do fisiologismo que ele transformou. Várias instituições no Rio de Janeiro estão demonstrando a quantidade de dinheiro que corria ali. Tende a, nos próximos 30 dias, você conseguir uma vantagem específica ali. São Paulo me preocupa muito, porque o Haddad não está conseguindo ir mais além do que já está. E, embora tenha uma enorme vantagem, ele ainda não consegue superar a soma dos dois, do segundo e do terceiro.
E isso é muito perigoso, porque a gente viu acontecer isso em Porto Alegre, na prefeitura de Porto Alegre, lá em 2020, com a Manuela, quer dizer, venceu no primeiro turno bem, e aí houve um conchavo no segundo turno e acabou perdendo. Então eu acho que São Paulo precisa ter um pouco mais de cuidado, e aí, né, chovendo no molhado de novo, por que é importante vencer no primeiro turno? Você vence no primeiro turno, você libera Luiz Inácio Lula da Silva para entrar de cabeça nas campanhas estaduais no segundo turno. E ali eu acho efetivamente que nós conseguimos trazer São Paulo e fazer São Paulo virar, né? De forma no segundo turno mesmo. Me preocupa, vamos dizer assim. Deixa eu só, antes da gente seguir aqui nos estados, deixa eu só trazer uma notícia bastante inusitada aqui do que está sendo preparado para o dia de amanhã pelas Forças Armadas. Né? Olha essa notícia. Seria trágico, né? Está aqui, na coluna do Lauro Jardim, do jornal o Globo. Exército alerta moradores de Copacabana para possíveis danos com tiros de canhão no 7 de setembro. Né? Então está aqui. Moradores dos prédios vizinhos ao Forte de Copacabana receberam hoje um alerta do Comando Militar do Leste a propósito da festa militar eleitoral idealizada por Jair Bolsonaro. O aviso é direto. Por causa da salva de tiros programada, num total de 29 disparos de canhão, os vidros das janelas podem quebrar durante o evento. Então, a recomendação é nada de janelas cerradas, a fim de evitar possíveis danos. Né? E o comunicado é endereçado à prezada vizinhança. Né? Olha só, cara, os militares não têm mais o que fazer, não, pelo amor de Deus, diga, ó. Eles estão planejando uma demonstração de força militar, né? Como a gente nunca viu, porque os 7 de setembro anteriores eram sempre demonstrações cívicas, pessoas desfilando, tropas, mas você tinha muito pouca utilização efetivamente de armamento militar, né? E agora não, agora nós vamos ter esses canhões atirando, que são canhões muito velhos, inclusive, cada um deles, se der um tiro ali, vai realmente fazer um barulhão desgramado. Você vai ter a presença muito forte da Força Aérea e está se esperando algumas coisas aí da Marinha que não se sabe bem para onde vai. Isso tudo custa dinheiro, né, Atush? Nós devemos estar bem no Brasil, nós devemos estar bem, deve estar tudo certo, a economia deve estar bombando para que a gente use essa grana toda para ficar fazendo firula ou apoiando situações de fascismo aqui. Agora, de novo, né? O que um morador desse faz? Imagina que você é morador ali próximo e entra na justiça. O que a justiça vai fazer? Vai abrir briga com os militares? Quer dizer, eles estão tensionando tudo o que podem para conseguir uma ruptura e aí terem uma razão, vamos dizer assim, moral para iniciarem algo mais violento. Eu não sei efetivamente se as instituições brasileiras vão conseguir resistir a esse nível de estresse, a esse nível de pressão. Espero que sim. Pois é. O golpe institucional de 2016 está custando muito caro ao Brasil, né? Quebrar o Pacto Democrático, como foi feito contra a ex-presidente Dilma Rousseff, está tendo um preço. O Brasil está à beira de uma ditadura militar, né? Graças ao PMDB e PSDB, que puxaram o tapete com o Supremo com tudo. Maria Cristina Lages está aqui nos apoiando, se tornando assinante, agradeço muito. Terezinha Matos, ridículo, uma vergonha, né? Zélia Goulart lembra bem, né? Coitados dos cães e gatos com barulho dos canhões, né? E aí é uma questão que a gente se pergunta, né, Horta? Esses caras vão querer implantar uma ditadura militar em torno de um miliciano que comprou 51 imóveis pagando em dinheiro vivo. Qual vai ser a legitimidade da ditadura narco-militar miliciana, né? Realmente assim, aí é, na verdade, puxar a descarga e jogar o Brasil junto, né? Porque realmente acaba o país se houver uma ditadura em torno de uma quadrilha, né? É disso que a gente está falando, não é de um Castelo Branco, um general respeitado, enfim, ou de um Geisel, que tinha um projeto nacional de desenvolvimento. Indiscutivelmente que os militares de 64 tinham mais capacidade de pensar o Brasil do que essa vamos dizer assim, do que essa corruela que está aí hoje, né? Isso é indiscutível. Agora, eles entendem Jair Bolsonaro como um mal menor do que o comunismo, né? É assim que eles enxergam a coisa, eles e os apoiadores. Então eles não querem legitimidade alguma. Eles estão querendo só uma desculpa para iniciar e colocar
no chão as tropas a partir daí. E nem é uma desculpa para convencer o restante da população ou convencer o judiciário. Não. A gente tem que entender do que se trata aqui. Os militares golpistas, a ala militar golpista do Exército, está buscando uma desculpa para convencer a outra ala militar, que ainda não é favorável ao golpe, a participarem desse golpe. Então, é tudo que eles estão fazendo. Eles estão forçando as regras para que a institucionalidade civil reaja e eles possam entrar nessa situação. Olha, como você lembrou, Atush, está custando muito caro para o Brasil o que fizeram lá em 2016. A Dilma avisou, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Eu vou pegar esse comentário aqui de Laura Charaf, dizendo: vão se matar entre si, o gado está se engasgando com o capim. Horta, você acha que é possível que eles façam um Rio Centro amanhã? Um atentado, um autoatentado para culpar a esquerda, como foi o Rio Centro historicamente, mas que deu errado? Hoje eu almoçava com um amigo, né? E ele falava: você consegue imaginar o que seria a história brasileira se o Rio Centro tivesse dado certo? Né? O Brasil poderia ter tido uma ditadura à la Pinochet. Né? E não foi. Sim. Então, e se eles fizerem o Rio Centro amanhã? O problema é que hoje, naquele momento, Atush, o controle sobre o processo de informação era muito forte. Você deslocava 100 militares em São Paulo e Rio de Janeiro e você virtualmente fechava todos os canais de comunicação em nível nacional com o restante do Brasil. Você botava 2 soldados armados em cada redação de jornal, meia dúzia de rádios, na TV Globo, em outra TV ali e tal, e acabou. Você não tinha mais comunicação. A comunicação passava a ser aquilo que os militares dissessem que ela seria. Né? Hoje não tem mais isso. Hoje não tem como você fazer isso. Quer dizer, para você calar um 247, olha, só o 247, Atush, não estou falando mais nada, estou falando 247. Ele vai precisar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, muito provavelmente Santa Catarina, você entendeu? Ele precisa de uma quantidade de pessoas, ele precisa de uma movimentação de gente, uma estrutura que hoje o Exército não tem como fazer. Então, como você não controla mais a informação, fica muito difícil de você fazer um atentado como fez naquele momento, porque se já naquele controle todo já deu o problema que deu, e a gente sabe que, né, terminou sendo clara a mão dos militares, imagina hoje, com toda a informação, câmera de celular e tudo que nós temos por aí, qualquer soldado no quartel que não esteja tão alinhado com os militares, grava uma conversa, tira uma foto, filma, e a partir daí a gente sabe como essas coisas caem. Então, eu acho muito difícil que eles consigam, tenham sucesso nisso. Não acho que é impossível eles tentarem, mas acho que é um custo muito alto para eles. Exatamente. Bom, Luiz Fernandes está dizendo: Horta, pessoal do Rio Grande do Sul dizendo que Mourão está em terceiro, depois do Olívio e da Thalma Amélia. Corrijam, então, essa informação que está sendo colocada aqui pelo pessoal também, né? Aqui, ó, Zélia Goulart está dizendo: nosso galo missioneiro Olívio está na frente. Então vamos seguir, Horta. Você tinha falado de São Paulo, acho que você ia mencionar Rio e Minas Gerais. Rio eu acho que está indo direitinho, acho que Rio consegue nos próximos 30 dias passar o Castro e ir para um segundo turno com vantagem, e se nós tivermos resolvido a eleição no primeiro turno, eu acho que a chance dele vencer é muito grande no Rio de Janeiro, ele está numa crescente, eu acho que aquele problema ali que houve entre Molon e tudo, não tá trazendo grandes prejuízos para aquela situação. Eu esperava mais do Calil em Minas, achei que nesse momento o Calil já estaria pelo menos entrando diretamente no segundo turno, mas eu realmente não consigo decifrar esse fenômeno mineiro que é o Zema e efetivamente por que nós estamos tendo ali uma vitória. É um dos poucos governadores que apresenta aí uma vitória em primeiro turno, né, inclusive em reeleição. Não dá para a gente entender essa situação ali. Me preocupa o Ceará. Né, o Ceará continua com o candidato do bolsonarismo na frente, pelo menos eu vi isso nas informações de ontem ou anteontem, então me preocupa ali. O DF, o Leandro Graz aqui no Distrito Federal está crescendo, que é da coligação do Partido dos Trabalhadores, mas é do Partido Verde, está crescendo, está hoje em terceiro, mas apresentou um crescimento expressivo, foi um dos únicos que apresentou, e há uma confiança, uma esperança de que ele possa ir para um segundo turno, se aumentar, mas o problema é que nós estamos lutando aqui em Brasília contra duas oligarquias muito estabelecidas, que são os dois primeiros candidatos, são pessoas extremamente ricas aqui na cidade, conhecidas, então fica um pouco mais complicado. De resto, eu fui olhar o mapa brasileiro e
a região norte, se não é o Amazonas, nós estávamos em situação complicada, né? Porque o restante da região norte parece que dá vantagem a Bolsonaro o tempo todo. Quer dizer, o Amazonas é que está segurando a coisa. E acho que o episódio de Manaus tem uma função essencial aí para não permitir que Bolsonaro efetivamente tenha crescimento ali. Quer dizer, quem viveu o que foi Manaus e os crimes que Bolsonaro e o ministro da Saúde, ali, o Pazuello, cometeram ali, não se deixa enganar por 2 ou 3 mentirinhas em rede. Aquilo foi realmente absurdo. Eu só espero que na região norte os opositores estejam usando esse tipo de informação contra o Jair Bolsonaro para avisar o restante dos estados. Não é possível que a gente tenha vantagem bolsonarista depois de tudo que esse cara fez, especificamente com a região norte, né? Então, enfim, acho que... E aí, né, a importância da gente vencer no primeiro turno. Com o Luiz Inácio Lula da Silva liberado para fazer as andanças e reorganizar, nós teríamos efetivamente possibilidades maiores, né, de consolidar essas vitórias nesses estados-chave. Acho que o Maranhão, por exemplo, o candidato do Dino e do PT conseguem efetivamente a eleição ali em segundo turno, mas conseguem. Mas os estados-chave, que são Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que seria importante nós estarmos em condição de briga, são muito favorecidos se nós vencermos no primeiro turno. Então esse é o esforço que tem que ser feito agora, Tuxa. A gente tem que puxar essa corda para o nosso lado o máximo possível. Bom, Yara Jamal lembrando aqui, ó, o estado que mais vai de Lula, Piauí, parabéns aos piauienses, né? E o João Pedro, nosso desenhista, dizendo: tenho muito orgulho de ser um nordestino baiano, amo muito minha Bahia, que nunca decepcionou o Brasil, diferente de São Paulo, que decepcionou muito em 2018. Aqui na Bahia, a maioria é Lula, né? O pessoal estava perguntando, né? Eu não tenho informações recentes sobre o Jerônimo, né? Você acha que o Jerônimo tem chances de derrotar o ACM? Sabe que eu estava conversando com alguns amigos baianos, e o grande problema ali um dos amigos perguntou para outro, eu estava na mesa e 2 baianos conversando, um deles de esquerda, o eleitor do Jerônimo e tudo mais, e outro de esquerda, mas, né, e aí quando começou a conversa, aquele que não era tão de esquerda perguntou assim, tá, mas me apresenta 3 diferenças efetivas de um governo do Jerônimo do que seria do ACM Neto. E aí a conversa ficou um tanto enrolada. Então eu não sei efetivamente como está sendo trabalhada essa questão da informação na Bahia, porque me pareceu que o ACM acabou fazendo uma boa administração, pelo menos aos olhos daquela região, e que o Jerônimo não tem conseguido estabelecer um contraponto efetivo de diferença ali nesse sentido. Mas, de novo, não tem a informação de quem está vivendo na Bahia, quem está morando ali na Bahia para saber esse tipo de situação. Agora, acho que ali é meio difícil a gente conseguir reverter, viu? Por conta exatamente dessa guinada que o ACM consegue dar camaleônica, né? O ACM dá uma guinada camaleônica em direção ao centro depois de ter feito tudo que ele fez com o Gedel e com o Temer e tudo mais. Ele faz isso e o eleitorado dele acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, é isso aí mesmo. Sobre Minas Gerais, que você questionou, né, a questão do Zema, eu vou colocar um ponto polêmico aqui. Eu acho que o candidato do campo progressista em Minas é um candidato bastante polêmico, problemático. Ontem participou de uma sabatina no jornal O Globo e atacou o Fernando Pimentel, né, que acabou de ser absolvido em todos os seus processos, né? E do que ele ganha com isso? Não ganha absolutamente nada. Então eu acho que ele é eu até botei no Twitter, é um elefante numa loja de louças. Acho o Calil uma figura completamente destrambelhada e acho que vai ter uma derrota forte. Até acho, Horta, vou falar outra coisa que também é polêmica, que o Lula já deveria se engajar menos nessa campanha de Minas, sabe? Assim como o Zema, né, na verdade, esconde o Bolsonaro, o Lula tem que buscar o voto do eleitor do Zema. Então é o seguinte, ele não tem que hostilizar o Zema, porque se o Zema está com 50% dos votos e o Lula é líder em Minas Gerais, não vejo por que ele deva tensionar essa situação, não. O Zema tem 50% dos votos e o Lula tem 44%. Pra você ter uma ideia da força dos dois ali, né? Claro, nas suas respectivas eleições. Mas você lembrou muito bem, o Calil vem da área do futebol, né? Vem da área do futebol, vem dos embates ali, ele foi presidente do Atlético Mineiro, e eu não sei o quanto efetivamente ele conseguiu organizar a sua imagem para se tornar uma pessoa palatável para o restante da população.
Será que é isso que está evitando que ele cresça efetivamente? Não sei te dizer. A gente precisaria fazer um estudo um pouco mais aprofundado ali depois dessa questão, né? Agora, não é novidade no Brasil essas doideiras, né? Basta ver que no Rio Grande do Sul, por exemplo, o antigo governador Leite, aquele que era, depois abandonou para não ser, dizendo que não seria, mas voltou sendo, né? O Leite está em primeiro lugar nas pesquisas e o gaúcho não tem nenhum problema em aceitar toda esse vai e volta, se assim lhe parecer que serve aos interesses né, de manter, vamos dizer assim, a esquerda longe do governo. Então, eu acho que muitas áreas no Brasil ainda estão vivendo um pouco um eco desse antipetismo, que apesar de ter arrefecido de forma muito violenta, em grande medida por conta do Lula, ainda não terminou, né? Horta, eu concordo em gênero, número e grau com o que diz aqui o João Augusto, né? Temos que ir para cima dos eleitores do Ciro, Tebet, indecisos e brancos, né? Agora todo mundo tem que tentar, na verdade, partir para solução, né? Para fechar a tampa do caixão desse bolsonarismo no dia 2 de outubro, né? E para fechar aqui, ó, hoje ele participou de uma missa, né? E mais uma vez emulando o tal fantasma do comunismo, né? Vai à missa e fala, pede que o povo não experimente dores do comunismo. Você sabe uma coisa, Horta? O Lula é o maior e melhor gestor do capitalismo brasileiro. Dentro desse capitalismo associado, dependente, etc. e tal, ele é quem melhor consegue mobilizar as forças produtivas para gerar a maior prosperidade. Então, eu diria que ele seria o melhor CEO da economia brasileira, de certa maneira. Mas diga. Não, o Lula hoje estaria, vamos dizer assim, muito mais alinhado ao que é a social-democracia europeia. E a social-democracia europeia não foi socialista em momento algum. A social-democracia europeia caminhou exatamente pelo processo de desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Então, é até um atestado de ignorância um empresário achar que Luiz Inácio Lula da Silva tem alguma coisa com o comunismo, ou vai transformar o Brasil no comunismo. A própria esquerda questiona Luiz Inácio Lula da Silva por conta exatamente de que Lula diz e repete o tempo inteiro que vai voltar a fazer a economia crescer. E como é que se faz a economia crescer, Atush? Como é que se faz a economia crescer? Gerando crédito para que você possa gerar mercado interno e gerando crédito para que você possa ter as empresas buscando capital para se desenvolverem. Então, assim, é um atestado de ignorância chamar Lula de comunista. Agora, esse tipo de argumento não tem nenhuma evidência empírica. Não, o objetivo não é mostrar ou provar que Lula é comunista. O objetivo é criar medo, desespero, e que isso está se alastrando em grande parte no Brasil. Não sei se tu viu policiais indo aos locais mais afastados das cidades, dando discursos de que se o Lula voltasse a eleger, as casas dessas pessoas vão ser tomadas. Ou seja, o objetivo não é atingir qualquer tipo de verdade, ou o objetivo não é negociar alguma coisa, ou convencer as pessoas do que é comunismo. O objetivo é gerar medo. E isso é terrorismo. Terrorismo eleitoral. Isso é tão 1989, né? Eu me lembro disso, mas é tão antigo, né? A Selmita perguntou, a missa foi onde? A missa foi na Paróquia Militar São Miguel Arcanjo, né? Então é a informação que a gente tem. E como 89, a gente está esperando aí alguma coisa, uma bala de prata agora na finaleira, né? Porque o Bolsonaro parece estar preparando alguma coisa, é uma mentira grande que deve vir. E o que o povo sente, na verdade, são as dores do bolsonarismo, né? Como diz aqui o Sandro Guimarães. Horta, bom, amanhã a gente está aí em plantão permanente, né? Eu acho que é importante reforçar esse ponto. E é isso, passo para você fazer um encerramento aí antes da gente fechar essa transmissão de hoje. Nós estamos há 4 semanas de resolver o problema do Brasil. E o presidente deu a senha ali. Que bom que ele entrou nessa chave agora, parou de acreditar em estrategista de segundo turno e começou a jogar o jogo que só ele pode jogar, que é vencer no primeiro turno. Então, aqui a militância vai ter uma importância muito grande. Porque o que o partido e o presidente Lula tinham que fazer, eles fizeram.
curaram suas feridas, lamberam seus espaços, fizeram suas autocríticas, abriram um grande leque para um conjunto de forças políticas, e agora cabe a nós, naquela conversa miudinha, com aquelas pessoas indecisas, conseguir virar um voto. Eu vou virar um voto, eu vou virar um voto, eu vou virar um voto. Gente, nós precisamos de 3 pontos percentuais. Para quem está com 49 nesse momento, é pouca coisa. Então dá para fazer um esforço e a gente resolver isso no primeiro turno. O sentido de alívio que nós vamos dar, não só para o povo ou para o país, mas também para as instituições brasileiras, com Lula vencendo no primeiro turno, pode transformar completamente o cenário no final do ano. Vai ser complicado materialmente? Vai, mas a esperança retorna, as instituições passam a se tornar mais livres, o custo de um golpe diminui e nós podemos começar a planejar e pensar um 2023 cada vez mais cedo. É essencial isso e só a militância consegue fazer. Eu acho que aqui, Atucha, a gente vai lembrar daquele segundo turno na reeleição de Dilma. Lembra que quando vira do primeiro para o segundo turno, exatamente, as pesquisas davam uma vantagem. As pesquisas davam uma vantagem, inclusive, ali contra a Dilma, e a militância foi a campo, e a militância bateu no peito e conseguiu arrancar aqueles pontos que precisavam. Isso chocou o Aécio de uma forma brutal, e acho que a gente tem que fazer isso de novo agora com o Bolsonaro. E agora, com mais um motivo. Quer dizer, seria a nossa pá de cal em cima desse fascista autoritário que a gente precisa se livrar de uma vez por todas. É isso aí, Horta. Obrigado a você, a todo mundo que nos acompanhou. Grande abraço. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Valeu.